Vamos então agora para o próximo movimento literário, que é o Barroco. O Barroco, em Portugal, ainda vai ser bem mais produtivo que o Barroco no Brasil, né? O Barroco em Portugal, ele teve toda uma história ainda marcada pela morte de Camões, né? Portugal também é marcado esse período por causa do domínio espanhol, e Portugal está vivendo um momento de grande convulsão histórica, né, e econômica. A Santa Inquisição traz para a literatura também uma grande dominação, uma grande influência. A arte agora, a obra de arte literária, artística, de um modo geral, ela vai nascer agora sobre o domínio, sobre a influência da Contra-Reforma, tá certo? Os gêneros literários desse período, a oratória sacra, a política e social. Esses são os gêneros que predominam nesse momento na literatura barroca em Portugal. A poesia religiosa, a poesia satírica, a poesia lírico-amorosa. Também a prosa de Padre Vieira. Como já falei a vocês, ele é binacional. Padre Vieira pertence tanto à literatura portuguesa como à literatura brasileira. A gente rouba um pouquinho o Padre Vieira para nós, porque ele viveu aqui desde criança, cresceu, produziu um importante trabalho historicamente relevante para nosso país, né? Então, por isso que a gente conta Vieira também como sendo uma parte da literatura brasileira. Mas, efetivamente falando, ele era português e pertence principalmente ao conjunto de obras da literatura portuguesa, do barroco português, portanto. Tá certo? No Brasil, o movimento barroco ele tem início na Europa, né? No século XVII, por aí, mais ou menos, pela primeira metade. E no Brasil tem o seu início em 1601, com a publicação do livro Prosopopeia, de Bento Teixeira Pinto. Tá certo? Então ele vai de 1601, exatamente quando Gregório publica a Prosopopeia, e vai aproximadamente até 1768, mais ou menos por aí. E é apoiado pela Igreja Católica, né? Contra o Renascimento e contra a Reforma Protestante. O Barroco no Brasil, ele é diretamente ligado e orientado, doutrinado pela Igreja Católica, tá certo? Então, as marcas principais do Barroco, para a gente agora, né, as características principais do Barroco, vão ser essa dominação católica, essa orientação que nós vamos ver agora, né, da Igreja Católica comandando ideologicamente as obras, isso na pintura também, na música, não é? Em todas as artes, de modo geral, e ao mesmo tempo esse Barroco sofrendo também influências do período que ele estava vivendo ainda, que era o Renascimento. Quer dizer, o Renascimento foi um período de seus 300 anos aproximadamente. Então o Barroco nos parece que, não é, para usar uma figura bem popular, que ele parece que está caindo dentro do Renascimento, né? Então nós temos o Barroco, o movimento Barroco, como sendo a sua principal característica, esse paradoxo, né? essa antítese, essa oposição de ideias. É essa a marca principal do Barroco. E o Barroco no Brasil tem início em 1601, com Bento Teixeira Pinto, com essa publicação do livro Prosopopeia. Temos também, na mesma época, o padre Antônio Vieira, como eu já disse, ele tanto está lá em Portugal como no Brasil, e a oratória é a sua principal marca, né? Sua principal obra. E o Gregório de Matos. Gregório de Matos, Guerra ou Boca do Inferno, que produziu apenas poesia. Só nos deixou poesia. Então esse é o quadro principal, o quadro que nos chama mais atenção. Os escritores menores a gente deixa por fora porque não interessa para as provas e as questões de Enem, de vestibular algum. Esses são os autores que são cobrados, que são pedidos dentro do Barroco, tá certo? E temos agora as características, né? Então, como eu já disse, o movimento que tem início na Europa no século XVII, aqui no Brasil em 1601,
e é apoiado pela Igreja Católica contra as ideias do Renascimento e a Reforma Protestante. Essas são as principais características do Barroco. Quando se fala de Barroco, se fala de contraste, né? Se fala dessa antítese entre o homem, o céu, o homem, a terra, a visualização e plasticidade, fugacidade, não racionalismo. O Barroco é não racional. Como eu já disse, ele tenta romper com o Renascimento, né? A unidade e abertura, a perspectiva múltipla para o observador. Luta entre o profano e o sagrado. Observe, perspectivas múltiplas, né? Você ora visualiza sentimento, emoção, ora você visualiza a razão. Ora é o céu, ora é o homem, ora é a terra, e você percebe que essa é a grande luta que o poeta do Barroco vai travar, né? A luta entre o profano e o sagrado. O culto a elementos evanescentes, né? Água, vento, sentido de transitoriedade da vida. O carpe diem já aparece aí no Barroco como aproveitar o momento, tá certo? Valorização do presente, movimento ligado ao espírito da Contra-Reforma, jogos de metáforas, riquezas de imagens, gosto pelos detalhes, o malabarismo verbal, o cultismo, né? O exagero nas formas, no vocabulário, nas construções verbais, o uso de hipérbato, as inversões, a hipérbole, o exagero, as metáforas e as antíteses sempre presentes na obra do Barroco, tá certo? Nós tivemos aí o Bento Teixeira Pinto, o padre Antônio Vieira, com os seus sermões, Bento Teixeira Pinto com uma única obra, Prosopopeia, Padre Vieira com mais de 200 sermões, tá certo? E Gregório de Matos com poesia amorosa, poesia religiosa, poesia satírica principalmente, né? Há um grupo de poesia dele chamada de graciosa ou poesia erótica, que é menos valorizada. Na verdade, o que a gente mais destaca na poesia do Gregório de Matos é a poesia religiosa, a poesia satírica e a poesia amorosa, tá certo? Bom, e agora nós vamos para o movimento arcadista. No Brasil, arcadismo, na Europa, ficou mais caracterizado pelo neoclassicismo, pela grandiosidade do movimento, né? Foi muito mais abrangente do que o nosso aqui no Brasil. O movimento arcadista no Brasil ficou limitado à poesia e limitado geograficamente a Minas Gerais. A Europa não, a gente tem registro da música, da pintura, da arquitetura, da escultura, né? A literatura então está em meio a todas essas grandes manifestações. Então, quando a gente fala de arcadismo europeu, a gente fala de neoclassicismo. Quando fala no Brasil, também se chama neoclassicismo, mas melhor que seja usado arcadismo, né? Inspirado na Arcádia, a região de pastores mitológica, né? Uma região mitológica de pastores. Então, o arcadismo agora vai ser a definição que o Barroco não conseguiu fazer. Quer dizer, o Barroco, você viu, é aquele movimento que fica, né, antitético, né, que fica variando entre a emoção e a razão, né? Tendência a predominar a emoção, tendência a predominar o teocentrismo, tendência a predominar a fé, tá certo? O sentimentalismo, quer dizer, a gente poderia dizer que o Barroco foi predominante dionisíaco, né? Quer dizer, a escola dionisíaca, ela é uma escola em que predomina o sentimentalismo, né? Dionísio, né? Deus do prazer, Deus do vinho, Deus do prazer, da emoção. Então, toda vez que a gente fala de escola dionisíaca, a gente está falando de escola voltada à questão espiritual, sentimental, amorosa, tá certo? Agora, o arcadismo, não. O arcadismo buscou o oposto, quer dizer, a razão. Então, apolínea, escola apolínea, de Apolo, tá certo? Então, Apolo buscava o equilíbrio, buscava a razão, a verdade, o concreto. É isso aí, tá certo? Então, o arcadismo no Brasil vai ser um movimento
muito envolvido com as questões políticas do Brasil na época, os autores assim meio que revoltados com a questão política da época vão escrever sátiras, vão produzir textos satíricos condenando a situação econômica que o Brasil vivia. Você já vai perceber aí também que já é um pré-movimento por nossa independência política, tá certo? Então, já começa a ser um pouquinho mais rico que o Barroco. Você vai perceber que no arcadismo a gente tem um número maior de escritores que no Barroco, uma produção literária com maior conteúdo, com maior técnica. Enfim, nós no Brasil já podemos falar em evolução literária, em evolução estética. O arcadismo já é um grande passo que nós damos em favor dessa maturidade literária, que só vamos conseguir mesmo depois que o Brasil fique independente. Mas vamos aqui para o quadro, para a gente relembrar o arcadismo em Portugal, 1776, 1756, tem início com a fundação da Arcádia Lusitana e tem o gênero da poesia como sendo o principal e, sobretudo, a poesia do Bocage, né, o que marca o arcadismo em Portugal. Tá certo? Mais uma vez, 1756 marca o início do arcadismo em Portugal. Agora, no Brasil, 1768. O arcadismo no Brasil começa com Cláudio Manuel da Costa, com suas obras poéticas, conhecidas como Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Tá certo? Observe que nós já tivemos um número muito grande de escritor, bem maior do que no arcadismo, mas maior do que no barroco, mas destacamos o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Esses são os que mais se destacam, mas tivemos outros escritores também importantes. Em se tratando de vestibular, esses são os nomes que nos interessam, tá certo? Pois bem, no arcadismo, alguns autores se revoltam contra a política e a sátira passa a ser uma das principais características, né? Mas no arcadismo também acontece o amor platônico, como no caso de Cláudio Manuel da Costa, que em suas poesias inventou uma musa chamada Nise, que na verdade não existia, né? Já no caso de Tomás Antônio Gonzaga, realmente viveu um grande amor, né? Pode-se dizer um amor, não sei se impossível, mas um amor difícil, e desse grande amor vivido com Maria Doroteia. Ele, no poema, trata por Marília, que era muito comum se usar pseudônimos, tanto para os autores, para os poetas, como também para a musa inspiradora. No caso de Tomás Antônio Gonzaga, a musa é Marília, a musa inspiradora, né? Usa-se também esses apelidos porque, no caso dele especialmente, era um amor meio segredado, um amor meio cheio de complicações. Ele também tinha muitas complicações porque tinha um status, tinha toda uma vida social, econômica, política, etc., que não podia estar se expondo tanto como poeta, e sobretudo também porque era muito ligado ao movimento da Inconfidência Mineira, tá certo? Tomás Antônio Gonzaga. A característica principal dessa época, você vai ver agora comigo, do arcadismo, a arte do equilíbrio. O arcadismo agora, ao contrário do barroco. O barroco é o desequilíbrio, é o exagero, é o excesso, é a hipérbole. Agora não, agora é o equilíbrio, agora é a harmonia, agora é o racional, a busca da verdade, né? Natureza, verdade e razão. Aí, grande tripé de características do arcadismo. O retorno às concepções de beleza do Renascimento. Agora a gente vai dar aquele pulinho em cima do barroco e vai voltar ao Renascimento. Aquilo que o barroco fez, agir contra o Renascimento, agora vamos absorvê-lo, tá certo? Vamos buscar do Renascimento a poesia objetiva, vamos buscar do Renascimento a poesia descritiva, tá certo? Agora é a áureas mediocritas. Áurea mediocrita quer dizer, agora nós vamos fazer o equilíbrio, sem exagero, o médio. Observem aqui, ó, mediocritas, médio, mediano. Nada com exagero, né?
mas sempre buscando a razão, o equilíbrio. O objetivo arcádico de uma vida serena e bucólica. Então, se você, quando pensa em barroco, pensa em antítese, desequilíbrio, confronto, contraste, pensa agora na vida serena e bucólica. Associe arcadismo a bucolismo, a vida na natureza, essa busca da natureza como sendo o ideal de vida, né? O pastoralismo. O pastor agora é o nosso modelo, nosso herói. A valorização da mitologia grega, técnica da simplicidade, literatura linear, regrada, né? O inutilia truncat, cortar o inútil. O barroco foi muito cheio de exagero, de excessos, né? Cheio de pra que isso. Agora não, agora a gente quer, como a gente já disse lá, né? A gente quer o equilíbrio. A gente quer agora a áurea mediocritas. A gente quer cortar aquilo que não tem importância para a obra. O inutilia truncat. Cortar o inútil, tá certo? Portanto, essa é as nossas principais características do arcadismo. A escola apolínea, que busca a razão para reagir contra o barroco, que valorizou a emoção. O barroco centra-se na fé e o arcadismo centra-se na razão. O barroco é o movimento do teocêntrico e o arcadismo, o movimento do antropocentrismo, tá certo? O barroco é dionisíaco, tá certo? Busca a emoção, e o arcadismo busca a razão, portanto, uma escola apolínea, tá certo? Então, nós encerramos aqui o período nacional, a fase nacional da literatura brasileira, e na próxima aula estudaremos. Nós encerramos, me desculpem, encerramos agora o período colonial, me perdoem, encerramos o período colonial e agora, na nossa próxima aula, vamos começar o período nacional da literatura brasileira, tá certo? Então, até lá.